Olá, seja bem-vindo ao Prática em Finanças. Hoje vamos abordar sobre o valor presente líquido. O valor presente líquido ele é um indicador já amplamente utilizado no mercado financeiro e ele responde a uma pergunta bem simples. Investir em um determinado projeto, ele me traz um retorno em excesso? Ou seja, ele me traz um retorno positivo? Basicamente, nós trabalhamos com fluxo de caixa descontado. O valor presente líquido ele considera o valor inicial feito de investimento, os fluxos de caixas que serão projetados ou gerados no futuro, trazendo a valor presente. E aí faz uma comparação entre esses dois valores e nos dá uma informação. Se o VPL ele é maior do que zero, significa que ele cria valor para o investidor. Logo, seria um investimento interessante de ser aceito. Um VPL igual a zero seria um VPL, um valor presente líquido neutro. Ele não cria, mas também não destrói valor para o investidor. Enquanto um VPL menor que zero, seria um valor presente líquido negativo, ele destrói valor. Ou seja, o investidor não consegue recuperar o investimento que inicialmente ele fez no projeto. O processo de cálculo ele é bem simples. A gente primeiro projeta os fluxos de caixas futuros, com base no fluxo de caixa livre a uma taxa de crescimento, como nós vimos na aula 1. Na sequência, nós trazemos esses fluxos de caixa a valor presente e somamos, considerando uma taxa de desconto, que no caso nosso é o WACC. Lembrando que o WACC nós vamos abordar ele especificamente numa aula futura. Nesse momento a gente está trabalhando com o valor absoluto dele. E somando esses fluxos de caixas e subtraindo do nosso investimento inicial, nós chegamos no nosso valor presente líquido. Para o nosso exemplo, nós vamos continuar utilizando os dados das demonstrações da Ambev de 2025. Bom, com a demonstração contábil aqui da Ambev aberta, lembrando que na aula 1, quando tratamos do fluxo de caixa livre, foi orientado e mostrado como acessar essas demonstrações contábeis. Aqui no nosso balanço patrimonial consolidado, considerando dezembro de 2025, nós vamos buscar o valor do nosso investimento inicial, que no caso aqui é o que representa o capital dos sócios, o patrimônio líquido que pertence aos sócios da empresa. Em 2025, o nosso patrimônio líquido, lembrando que essas demonstrações estão em milhões de reais, foi de 88 bilhões 774 milhões e 800 mil reais. Este é o valor que nós vamos considerar para o nosso cálculo como investimento inicial. Então vamos pegar esse valor, vamos transportar para a nossa planilha de trabalho e vamos iniciar os nossos cálculos. Com a nossa planilha aqui aberta, vamos calcular o nosso valor presente líquido. Conforme nós já identificamos nas aulas anteriores, nossa taxa de crescimento é 4%. Estamos considerando o WACC de 27,5%, que vai ser bem detalhado em aula oportuna. Vamos fazer considerando a projeção de 10 anos, o fluxo de caixa livre inicial de 19 bilhões 859 milhões 800 mil e o investimento inicial que nós identificamos lá na nossa demonstração contábil, no balanço patrimonial, que é o nosso patrimônio líquido de 88 bilhões 774 milhões e 800 mil reais. Transferindo o valor aqui para a nossa planilha, que nós já temos tudo tabulado, nós vamos conseguir calcular nosso valor presente líquido. Então, nosso fluxo de caixa livre projetado, considerando 4%, para ver como que se faz a projeção desse fluxo de caixa livre, você pode acessar a nossa primeira aula, que trata do fluxo de caixa livre. Na sequência, nós temos que trazer esses fluxos de caixa livre que foram projetados a valor presente, Para isso, nós fizemos todo esse cálculo na nossa segunda aula, que foi sobre o fluxo de caixa descontado, e então somamos esses fluxos de caixas que vai nos totalizar um valor presente líquido dos fluxos de caixas futuros de 76 bilhões 410 milhões 860 mil reais. Diminuindo o nosso investimento inicial, nós chegamos a um VPL que à primeira vista nossa já está visível aqui que será negativo, um VPL de
12 bilhões 363 milhões 940 mil negativos, indicando uma destruição de valor com relação aos cálculos que foram apresentados. Bom, de volta à nossa apresentação. Então, com base nos dados da Ambev de 2025, né, nosso investimento inicial de 88 bilhões 774 milhões e 800 mil reais, considerando o fluxo de caixa a valor presente de 76 bilhões 410 milhões e 860 mil reais, chegamos a um valor negativo de valor presente líquido de 12 bilhões 363 milhões 940 mil reais. O que nós conseguimos tirar de análise, né, ou de interpretação desses valores? Primeiro, a gente consegue ver que o valor presente líquido apurado foi negativo, né? Isso indica que o valor presente desses fluxos de caixas livres que foram projetados para os próximos 10 anos não vai ser suficiente para recuperar integralmente o investimento inicial, representado pelo patrimônio líquido da companhia, né? Considerando o patrimônio líquido, que efetivamente é o capital próprio da empresa, que reflete o capital dos investidores. A soma desses fluxos descontados alcançou o valor de 76 bilhões e 430 milhões, um valor bem inferior ao investimento inicial, de 88 bilhões 774 milhões. Isso sugere a nossa destruição de valor econômico nessa faixa que a gente calculou de 12 bilhões e 300 milhões, sob as premissas que nós adotamos, que isso é importante a gente analisar. Né? Mais do que efetivamente a gente conseguir fazer um cálculo, a gente conseguir trazer as interpretações que esses valores nos apresentam. Em termos relativos, os fluxos futuros descontados representam aproximadamente 86% do capital investido, indicando que para cada R$1 aplicado pelos acionistas, há uma geração de 86 centavos em valor presente. A grande situação que nós temos aqui é considerar como nós chegamos nesses valores. E a gente precisa entender que quando a gente trabalhou com uma taxa de desconto, que é o que trouxe o valor presente, nós consideramos um retorno tanto do capital de terceiros como do capital próprio. O WACC nada mais é do que uma média ponderada desses custos de capital, que é algo que a gente vai ver com mais detalhes. Mas dentro da nossa taxa de desconto, já foi considerado um retorno para o capital de terceiros e um retorno para o capital próprio. Então, embora a gente esteja vendo uma destruição de valor em relação ao valor presente líquido, nós temos que considerar que nessa destruição de valor, o capital próprio ele já foi remunerado. Então, a gente tem que destacar que a taxa de desconto utilizada corresponde ao WACC, que foi de 27,5%, que já vem incorporando a remuneração mínima exigida pelos investidores em função do risco do negócio. Assim, o nosso valor presente líquido negativo indica que os fluxos de caixas projetados não geram valor econômico adicional acima desse retorno requerido, e não que a empresa deixa de remunerar efetivamente o capital investido pelos acionistas, pelos sócios, pelos investidores ou futuros investidores, tá certo? Trata-se de mais uma sequência de análise. Nós precisamos sempre, quando analisar os nossos indicadores, ver um contexto geral, e é isso que nós vamos fazendo aula a aula, certo? Agradeço a presença de todos, a paciência de todos, e nos vemos na nossa próxima aula, que já vai tratar um pouco sobre uma análise de risco, vendo o nosso primeiro indicador de risco, que é o desvio padrão. Até mais!